Oi, gente, eu sou a Raque, muito prazer. Eu sou ativista por justiça climática e eu escolhi essa causa para trabalhar durante toda a minha vida até agora, dentre tantas outras causas sociais que eu também sou apaixonada, justamente porque, primeiro, grande discípulo de Paulo Nogueira Neto, o meu pai, Sávio, me influenciou muito. Voa, pai. Eu queria até aproveitar para agradecer o IPAN, não só por ter colocado o sobrenome dele pela primeira vez num chamado de um evento, mas também porque eu, entrando no clima que a gente fez em parceria, foi um dos poucos eventos que eu pude trabalhar com meu pai. Então, obrigada. E segundo, porque eu acredito que não tem como a gente trabalhar com outras causas sociais se a gente não tiver um planeta para o ser humano sobreviver. Então, essa era meu primeiro pontapé para, acreditando também no poder dos jovens de causar as transformações que a gente precisa desses desafios contemporâneos enormes, como as mudanças climáticas, a gente criou o Engajamundo. Eu e meus amigos, lá na época da faculdade, teve a Rio+20, e a gente viu que existia um espaço para ocupar tomadas de decisão internacionais, e a gente voltou de lá com a intenção de levar essas ferramentas de ativismo, mobilização, e de como ocupar espaços de tomada de decisão para jovens em todo o Brasil. Hoje, o Engaja tem núcleos locais em quase 20 estados do Brasil. E aí eu tive a oportunidade de participar de alguns processos internacionais da ONU, desde a COP19, mas foi aí, na COP21, depois da assinatura do tal do Acordo de Paris, que eu tive a oportunidade de falar em nome dos jovens do mundo inteiro. Foi uma responsa, claro, mas acho que eu consegui passar meu recado. Mas isso me mostrou duas coisas. Primeiro, a importância da gente estar assim nesses espaços e fazer as nossas vozes serem ouvidas. E segundo, que todo esse caminho, a trilha que eu tinha percorrido, tirando as pedras do caminho, serviria para que outros jovens, mulheres, negros, LGBTs, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pudessem também ocupar esses espaços. Então, foi aí que eu decidi, de lá para cá, me dedicar a fortalecer esses núcleos do Engaja no Brasil inteiro e a também fazer com que essa rede vire uma coisa mais diversa. Então, nesse foco da diversidade, eu decidi escutar o chamado da floresta e viver uma experiência de base. A importância da Amazônia para o clima do planeta é imensurável. Eu não sei falar, que nem vários dos especialistas cientistas aqui vão falar, sobre quantas toneladas de água são evaporadas por dia para a atmosfera, ou como os rios voadores funcionam para que, lá em São Paulo, onde eu nasci, no Sudeste inteiro, a grande potência econômica do país, não seja um deserto. Ou de como a Amazônia tem esse poder incrível de retirar, também não sei quantas toneladas, do tal do gás carbônico, nosso grande vilão das mudanças climáticas da atmosfera. Mas foi aí, no Encontro Nacional de 2017, que a gente fez lá no Tapajós, que o Engaja decidiu criar um projeto que foi o que eu me dediquei nos últimos 6 meses. Então, foram 3 encontros, durante 3 dias cada um, com 3 turmas diferentes. Uma de indígenas, uma de quilombolas e uma de ribeirinhos. E nesses encontros rolou muita troca, muito afeto e muito cuidado. Cuidado. É a tal da revolução do amor. Foi o que ficou mais forte para mim. Para tentar contar um pouquinho da profundidade que é viver junto de quem está lá na linha de frente, eu vou trazer algumas histórias dos 103 jovens que participaram desse processo de piloto que a gente teve. Essa aqui é a região que a gente estava trabalhando. Eu não sou muito boa na TI, então vai ficar aqui no mapa mesmo, desse jeito. Esse território aqui é a terra indígena do Maró. A terra indígena do Maró, né? Aqui está o Tapajós, esse é o rio Arapiuns.
Lá no fim do Arapiuns, à esquerda, chegou no Maró. Dá umas 13 horas de barco vindo de Santarém. Há alguns anos, os indígenas do Maró estão tentando demarcar a sua terra. E aí, um dos processos finais que eles precisam para homologar é um laudo de um antropólogo. E aí, um tal de um antropólogo foi convidado para passar um ano lá na terra indígena do Maró. Ele morou lá com eles, comeu da comida deles, e, no final desse um ano, ele deu um laudo negativo, disse que não tinha indígena nenhum lá. E os indígenas do Maró não conseguiram a homologação da terra deles. Esse mesmo antropólogo está por trás de uma comissão na Câmara de Santarém hoje contra o que ele está chamando de proliferação de mentiras étnicas, contra todo esse processo lindo de autoafirmação dos indígenas da região. Bom, voltando aqui especificamente para a terra indígena do Maró, em volta foi comprado por vários madeireiros, né? Os próprios ribeirinhos venderam parte de suas terras para os madeireiros, então tem muita pressão madeireira em volta da terra indígena. Os jovens decidiram criar um grupo de vigilantes. Os vigilantes eles percorrem o perímetro da terra indígena do Maró caminhando durante 2 semanas para averiguar se os madeireiros avançaram ou não para dentro da sua terra. Eles fazem isso sem o auxílio de uma máquina fotográfica, de um GPS, muito menos de um drone, né, para conseguir fazer esse mapeamento. O Ednei, o Ed, é um jovem que nasceu e cresceu no Maró. E, no ano passado, aos 20 anos, ele foi eleito como coordenador do CITA, o Conselho Indígena do Tapajós Arapiuns, o órgão mais representativo dos indígenas da região. O Ed é um cara incrível, que tem uma capacidade de aprender a informação e conhecimento e transformar em discurso e ação como poucas vezes eu vi na vida. Não tem como, junto com a formação do Engaja, ele não ser uma baita potência ali na região. Bom, além aqui dessa região do Tapajós, do Baixo Tapajós, a gente também está trabalhando com os quilombolas, em parceria com o Imaflora, né? Aqui a gente está fazendo em parceria com o Sol de Alegria, e o Imaflora lá no Trombetas, que é nas comunidades remanescentes de quilombolas, lá no Trombetas. Então, lá, a MRN, Mineração Rio Norte, está instalada desde a década de 70, e praticamente tudo gira em torno da MRN. Você anda no rio ali, Trombetas, tem até uns cones para indicar, mas os navios que passam ali do lado parecem uns elefantes e você é a formiguinha ali do lado, tentando ver o fim do tamanho do navio de bauxita que sai todos os dias dessa região para abastecer acho que toda a exportação do Brasil, não tenho certeza desse dado, de bauxita vem dessa região. Então, além da MRN, eles estão querendo agora, nesse novo governo, construir uma hidrelétrica lá na Cachoeira Porteira, uma das comunidades do Trombetas. Não preciso nem dizer que os quilombolas são contra, né? Esse território inteiro está dividido em 5 áreas. Cada uma dessas áreas tem uma associação. E o que está acontecendo é que cada associação tem autonomia para fazer contratos com madeireiras, por exemplo. E aí, algumas dessas associações já chegaram a assinar contratos de exploração de madeira, que a madeireira pode explorar o território durante 4 anos, por exemplo, em troca de valores tipo 2 a 3 mil reais por família. Os quilombolas, muitas vezes, vivem de Bolsa Família ou nem isso. Então, esses contratos acabam sendo assinados pelas próprias associações. A Drica, que está participando com a gente, é a primeira mulher jovem quilombola que foi eleita coordenadora de um desses 5 territórios. E ela entende o seu papel dentro disso. A pressão dos madeireiros não está fácil para ela, não está fácil mesmo. Mas com o apoio de muita gente e com o tamanho da força que essa mulher tem, a gente vai conseguir superar juntos esses desafios. Outro dia eles fizeram até uma ação à la Engaja, né, Maria Paula? Estava tendo uma audiência pública para discutir as 27 barragens da MRN que tem no Rio Trombetas, e eles foram lá e entregaram um bolo de lama para o cara da MRN que estava na mesa. Bom, para não contar as histórias, por exemplo, da Jace, que namora com a Val, 2 indígenas, que por si só já é um desafio, e que, junto com a Tupi, elas integram o coletivo Suraras do Tapajós. São mulheres indígenas de várias etnias que se reuniram para se fortalecer, a princípio, enquanto grupo de mulheres, e aí foram criando várias outras iniciativas de engajamento em políticas públicas, criaram um grupo de carimbó,
E, a partir do grupo de carimbó, elas conseguem falar das lutas diárias delas. Ou do Valtinho, da Joane, que fundaram o Coletivo Jovem Tapajônico. Está fazendo um trabalho incrível de comunicação e de denúncia de problemas como o agronegócio. Eles chegaram até aí numa escola que o veneno chega tão perto que as crianças chegam a desmaiar durante a aula. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que antes de qualquer ferramenta, para que os jovens consigam ser protagonistas na Amazônia, eles precisam de cuidado. Proteger a floresta é garantir um mínimo para quem está lá cuidando dela. E o mínimo não só no sentido de saneamento básico, água potável, saúde e educação. O mínimo é eles poderem se enxergar e se valorizar. Ser o que eles são, com todas as dores de abusos, estupros, mortes, ameaças, assassinatos, que fazem parte da sua história. Gays, lésbicas, mães, felizes com como eles são, felizes com quem são. E quem sabe não é um deles que está numa conferência da ONU no final do ano. Eu aprendi na Amazônia que trabalhar com mudanças climáticas é, sim, trabalhar com questões sociais. E a gente quer levar essa metodologia para o máximo de comunidades na Amazônia. Poder fortalecer realmente uma rede que se apoie e que seja um espaço de confiança para esses jovens. Uma juventude que acredita no seu poder e tem as ferramentas para lutar por aquilo que acredita e ser parte da solução. Se você quiser se envolver e fortalecer outras histórias como a do Ed ou da Drica, nessa imensa biodiversidade, um planeta inteiro que é a Amazônia, pode falar comigo. A gente faz acontecer junto. Obrigada.